15 de maio de 2018. São imagens que tão cedo não vão sair da mente dos amantes do futebol em Portugal, especialmente os adeptos do Sporting, clube eclético e que sempre se orgulhou de ser diferente. 2 dias depois da derrota do Sporting com o Marítimo, que colocou os Leões no 3º lugar da Liga, o Sporting regressa aos treinos. Os jornalistas preparavam-se para mais uma sessão de trabalho e algumas câmaras já rolavam. O que se passou a seguir parecia, num primeiro olhar, retirado de um qualquer filme sobre cultura hooligan. Perto de 50 adeptos, alguns deles com ligações à claque Juventude Leonina, invadem a academia e agridem jogadores e técnicos. Um dia que marcou para sempre o futebol português e que, como em tudo na vida, tem um outro lado que não envolve diretamente os meliantes, os treinadores ou os jogadores que sofreram na pele com tudo o que aconteceu. Falamos de maio de 2018, estava na minha segunda grande aventura profissional, era jornalista do jornal O Jogo, na altura, antes de regressar ao Record, e na altura lembro-me que tinha cumprido um período de férias de 2 semanas e foi precisamente no dia 15 de maio que voltei de férias. Estava a ver a minha caixa de e-mails e lembro-me de estar na minha secretária e a olhar para cima, para a televisão, creio que talvez tenha sido a CMTV, que dá então as imagens e a notícia de que um grupo de cerca de 40 encapuçados tinham invadido a Academia de Alcochete, e a minha reação foi, no fundo, ficar primeiro um pouco estupefacto pelo que estava a acontecer, mas depois ter imediatamente que deitar mãos ao trabalho num dos dias, claramente, em que mais trabalhei na vida. Por acaso saí muito, porque eu normalmente de férias estava, se não me engano, estava em São Tomé, estava em São Tomé, não levo telemóvel, a rede é fraca a maior parte das vezes, portanto, só ao final do dia mesmo é que nem fui eu praticamente desligo completamente, a minha namorada é que foi à internet, olha, parece que aconteceu alguma coisa, ela liga tanto a futebol como nada. Eu fui de facto ao site do Record, mas a ligação não é grande coisa, via-se alguma coisa, vi-se uma coisa da academia e vou dizer, na primeira noite não tive de facto a noção do impacto, vieram uma coisa, foram à academia, pronto, é mais uma daquelas em que eles vão lá à academia, pensei que era mais do mesmo, não tive de facto depois o impacto. O mais engraçado, pronto, foi no dia seguinte, até fui a gozar, passei em frente à casa ao Sporting Clube de São Tomé, mandei uma foto ao Alex e disse, olha, queres que eu mande uma reação ainda a gozar? Foi aí que o Alex me disse, nem faz a ideia da cabeça que ofendeu-me, claro, não faz ideia do que é que podes fazer, do que é que está a acontecer, e foi aí que de facto tive uma noção, mas de facto onde eu estava não. Houve outro momento que eu me lembro também particularmente bem, que foi a foto do Bas Dost com a cabeça aberta, a jorrar sangue, tanto que nós na altura até, eu lembro-me que uma das primeiras impressões de muitas pessoas foi se aquilo não seria uma montagem. Pensamos, mas será mesmo um ataque? Vamos publicar que é um ataque? Ficamos com aquela ideia. É seguro publicarmos que foi um ataque e ficamos ali alguns segundos naquela indecisão, mas depois acabamos logo por perceber que de facto era uma coisa normal e que teríamos mesmo que avançar com a informação o mais rápido possível. Foi o que fizemos, lançámos essa notícia em primeira mão, para espanto todos estavam na redação e também fora, e depois percebemos logo de imediato que também pelas reações no site que estávamos perante um acontecimento extraordinário pela negativa e que teríamos que daí para a frente ter todo o cuidado naquilo que publicávamos e tentar confirmar as coisas o mais rápido possível. A primeira fase acho que foi um pouco, primeiro tentarmos obter todo o registro de imagem, fotográfico, vídeo, portanto tudo o que estava a circular entre os WhatsApps de todos os jornalistas dos principais, dos 3 jornais desportivos e também televisões, rádios, ou seja, tentar meter o mais rápido possível no site as provas de que aquilo estava efetivamente a acontecer, dar rosto e imagem ao ataque de Alcochete e a seguir obter reações em primeira mão de empresários de jogadores. Uma das primeiras coisas que fiz, curiosamente, foi ligar para a GNR de Alcochete, porque o acontecimento estava tão fresco ainda quando tive a notícia, quando recebemos a notícia, que eu achei que era de bom tom avisá-los, e quando os contactei disseram-me que já tinham telefonado, alguém que estava na porta de Alcochete também já o tinha feito, mas foi das primeiras coisas que fiz. Também fiz,
praticamente talvez nos 5 minutos seguintes, das primeiras coisas que fiz foi avisar o empresário de um jogador. Nós tínhamos relação, obviamente, relação profissional com o agente do Bas Dost, e uma das primeiras coisas que fiz foi exatamente isso, foi enviar uma mensagem. Eu fotografei a emissão da CMTV, que na altura estava a mostrar o Bas Dost, a fotografia do Bas Dost com a cabeça aberta, ensanguentada, uma imagem chocante, e eu partilhei essa imagem com ele e dei-lhe a notícia. Ele não sabia do que estava a acontecer. Nós publicamos essa notícia às 17h12, quando ninguém tinha ainda feito tinha avançado com isso. E 30 minutos depois nós já tínhamos também o vídeo onde se estava comprovado que havia agressões, não é? Que o Bas Dost tinha ficado de alguma maneira em mau estado e que o Jorge Jesus tinha levado uma cabeçada, e portanto as imagens também vinham fundamentar aquilo que nós já tínhamos e que toda a gente sabia que tinha acontecido. O que foi mais valia termos essas imagens para dar, de alguma forma, substância àquilo que tínhamos avançado em primeira mão, não é? Depois tentamos colocar logo jornalistas no terreno, em várias áreas, não é? Para tentar acompanhar todos os focos do problema. Desde Alvalade, onde era preciso encontrar reações, às reações na rua, às reações governamentais que houve também passado pouco tempo, ao que estava a passar na academia, tentar perceber se a GNR chegava mais agentes da GNR, se não chegavam, tentar perceber como é que saíam dali agora os jogadores que tinham ficado feridos e que precisavam naturalmente de assistência, perceber juridicamente o que é que se ia passar, tentar então perceber qual é que seria a reação do então Presidente do Sporting, Bruno de Carvalho. Portanto, foi uma longa noite, um dia e uma noite e os dias seguintes, não é? Porque o volume de informação nunca mais parou. Posso dizer que o nosso site, o tráfego, duplicou num instante. Até havia, de alguma forma, aquele receio, será que os servidores vão aguentar porque estamos perante um acontecimento extraordinário e é preciso, e todas as pessoas estavam a tentar aceder ao que nós produzíamos. Mas foi uma noite muito agitada, porque no nosso caso ficamos quase até às 5 da manhã. Quase que dividimos tarefas, ou seja, tu falas com aquele, eu falo com o outro. Lembro-me que tentei falar, por exemplo, com os empresários do Bataglia e também do Freddy Monteiro. Muitas dessas pessoas com quem nós falávamos, nós até que informávamos do que tinha acontecido, porque eles não tinham noção, porque não estavam em Portugal, não estavam em Lisboa. E lembro-me que havia assim uma sensação de choque generalizado, ou seja, porque ninguém obviamente estava à espera que aquilo fosse acontecer. Mas foi um dia muito ansioso, uma tarde muito ansiosa, um dia muito longo, muito preenchido, um dia louco, uma coisa que depois acaba por ter um reflexo enorme, não só nas semanas, mas nos muitos meses, se calhar até dir-te-ia anos que se seguiram, porque foram momentos de trabalho que acho que nunca esperei poder viver, depois de tudo também do que se passou no pós-Alcochete. Porque lá está, a agência, todos os dias a agenda mudava de hora para hora. Tu normalmente tinhas às 12 horas uma conferência de imprensa do Bruno de Carvalho, depois às 14 tinhas a responder uma conferência da Comissão de Gestão, entretanto eleita, depois às 17 o Bruno de Carvalho tentava responder outra vez, depois havia coisas de tribunal e depois isto tudo ainda havia a parte do futebol, era o Bruno de Carvalho a tentar contratar o Mihailovic, o Viviane, para a próxima temporada, o Bruno Gaspar, e era tudo ao mesmo tempo, eram praticamente dias de 12 horas de trabalho seguido, e lá está, tudo o que tu tinhas feito, tudo o que tu tinhas pensado, se calhar das 15 às 19 horas, às 22 tinhas que mandar abaixo e voltar a refazer tudo. Posso até dizer que no dia seguinte o nosso tráfego ainda foi muito superior ao que foi nesse dia. E os outros dias de maio foram todos na mesma ordem, porque os acontecimentos foram sucedendo a partir daí, não é? Havia muito para decidir. No clube havia muitas coisas que foram postas em causa e que necessariamente precisavam de ser mais exploradas e, portanto, o nosso ritmo de trabalho foi alucinante nos dias seguintes, até nas semanas seguintes. Foi, de facto, uma coisa fora do comum. Todos os jornalistas estavam também empenhados em fazer aquilo porque nunca tínhamos passado por uma situação tal ordem, não é? Quer dizer, nem nós, nem em clube nenhum, quase que havia uma situação destas, não é normal uma placa, ou elementos de uma placa, acabarem por agredir os jogadores e o treinador da própria equipa. Ali foi preciso, de repente, ativar todos os meios
pôr-nos em campo, enfim, fazer jornalismo, e foi muito bom do ponto de vista profissional, foi talvez a experiência mais enriquecedora, mas também mais difícil, mas claro, não é comparável a nada do que tenha feito nem antes nem depois, esse dia 15 de maio. Foi o dia todo. Mas também nenhum de nós tinha vontade de ir embora, não é? Mesmo que pudesse, ninguém tinha vontade. Agora vou embora para casa e fica aqui o dia concluído. Porque aquilo era um dia tão extraordinário e tão fora do comum que nós sentíamos que era a nossa obrigação estar a reportar o que é que tinha acontecido e também viver aquilo da melhor maneira possível do ponto de vista jornalístico, não é? Tentar que o nosso site fosse também identificado como o site que deu toda a informação sobre esse acontecimento e que os nossos leitores sentíssemos que estávamos a cumprir a nossa obrigação. Salvo erro, nas 2-3 semanas seguintes, nenhum de nós folgou. Não houve folgas para ninguém e era uma coisa que todos nós entendíamos, ou seja, não levávamos aquilo a mal porque, de facto, a carga de trabalho, nós éramos 6 na secção na altura, na secção que cobria exclusivamente o Sporting, e nenhum de nós levava aquilo a peito, entre aspas. Obviamente que o meu corpo preferia ter tido folgas e ter tido um descanso maior, mas todos nós percebíamos que era impossível por tudo o que estava a acontecer, porque não era só o ataque à academia, era depois, falava-se da relação entre o presidente e o treinador, falava-se da demissão do treinador, falava-se da demissão dos órgãos sociais do Sporting, falava-se das rescisões dos jogadores e tempo depois também havia a final da Taça de Portugal. Acaba por ser trabalhoso, mas ao mesmo tempo acaba por ser desafiante. Nunca sabes o que é que vai de facto acontecer. Não é um Mundial, não é uma final da Champions, é óbvio, mas de facto acaba por recompensar, de facto. Eu diria, dos anos todos que trabalho enquanto jornalista, que foi sem dúvida alguma a experiência mais desafiante que eu tive na minha profissão, porque te obrigou não só a uma carga de trabalho muito grande, mas também a fazer coisas, ou seja, a falar de assuntos que tu nunca tinhas falado antes, porque realmente aquilo nunca tinha acontecido em Portugal. Eu lembro perfeitamente e concordo com o que nós escrevemos na altura, que foi a página mais negra da história do Sporting. Eu vivi especialmente este acontecimento porque eu estive 2 dias antes, tinha estado na Madeira a fazer o Marítimo Sporting, que foi o jogo que na prática esteve na origem de todo o incidente. Fui enviado especial do Record a esse jogo e o Sporting perdeu. O Sporting estava a lutar pela Liga dos Campeões ainda, perdeu esse jogo por 2-1. Depois no final há o incidente entre alguns jogadores e os adeptos. Foi um ambiente, disto quase ninguém fala, e eu quis trazer isto porque foi um incidente que me marcou muito, talvez mais até porque estava lá, não é? E no dia da academia eu estava na redação, mas este na Madeira, no Funchal, marcou-me muito porque eu vi o que aconteceu. No final, os adeptos do Sporting, da claque, rodearam o autocarro do Sporting, para onde os jogadores foram saindo do balneário e dirigiram-se para o autocarro, e houve um grupo de adeptos que rodeou o autocarro. Havia um cordão de segurança, obviamente, mas os jogadores ouviam os insultos, percebiam o clima de intimidação, e uma das imagens que eu nunca me vou esquecer é de ver os jogadores do Sporting sentados no muro no estádio dos Barreiros no final do jogo, a comer pizza, enquanto alguns entravam para o autocarro, enquanto ouviam insultos, enquanto já se criava ali aquele clima péssimo que depois veio a piorar ainda no aeroporto. Sempre aprendemos também enquanto jornalistas, e também porque todos nós, enquanto jornalistas, também temos clube, aprendemos a lidar com os adeptos mais fervorosos de um lado ou do outro, num contexto ou no outro. Nunca tive qualquer tipo de temor, nem de nada, nem de falar com ninguém, e eu acompanhei insistentemente e irregularmente, por exemplo, o julgamento de Alcochete, que foi ali no Tribunal de Monsanto, e todos os dias via os arguidos a entrar e a passar por mim, e as respectivas famílias, inclusive os jornalistas no julgamento ficavam numa sala à parte, e por trás dos jornalistas, sem qualquer tipo de proteção, estavam, por exemplo, as famílias dos arguidos, que estavam ali a responder. Muitos deles estavam detidos preventivamente.
Portanto, eu acho que foi um manancial de loucura tamanha que também não te deu espaço para teres ali muito medo. Tivemos manifestações da Juveléu à porta, manifestações, enfim, deixaram uma mensagem, uma tarja intimidatória, foi só essa situação, mas recordo-me perfeitamente disso. Eu não andava com medo, não posso dizer isso, acho que ninguém na redação tinha, mas claro, um acontecimento tão brutal como esse acaba por criar um sentimento de insegurança em todos e claro, e a primeira preocupação foi saber se as pessoas, se os jogadores do Sporting estavam bem, se os treinadores do Sporting estavam bem, se os nossos companheiros de trabalho na porta também estavam seguros e não estavam seguros e também fiquei com a sensação, não sou a melhor pessoa para falar sobre isso porque não estava lá, mas fiquei com a sensação que o próprio Sporting na altura, não o Sporting o clube, as pessoas que estavam lá a trabalhar na altura não fizeram tudo o que podiam para proteger quem lá estava. Também deixou marcas que eu lembro perfeitamente de uma imagem que acho que diz tudo em relação ao estado do Sporting naquela altura, que foi quando o plantel do Sporting vai receber as medalhas de vencidos à tribuna e na altura a tribuna estava colocada acima da tribuna da imprensa, ou seja, nós tínhamos perfeitamente visão para aquilo que se estava a passar na tribuna presidencial e já depois do Jorge Jesus receber a medalha de vencido, ele ficou à espera que os jogadores fizessem o mesmo percurso e alguns adeptos que estavam ali mais ou menos colocados ao nosso lado diziam para o Jorge Jesus por favor fica, por favor continua por favor, e a resposta dele foi simplesmente fazer assim com as mãos, em claro sinal de que não conseguia, e acho que isso foi talvez um dos maiores símbolos que eu me lembro e que eu presenciei na altura do estado do clube, que realmente estava a implodir por tudo aquilo que se estava a acontecer na altura. Não nos podemos esquecer que aquele dia deu origem à saída da anterior direção do Sporting. A partir daí abriu-se um processo, um conflito quase institucional entre a mesa da Assembleia Geral do Sporting e a direção, comunicados a cair nas redações depois da meia-noite, a criação de órgãos que não existiam, situações verdadeiramente surreais, uma Assembleia Geral de destituição, uma campanha eleitoral, eleições depois em setembro e tudo começou nesse dia, não é? E portanto eu quando cheguei a casa assim respirei fundo, mas depressa, porque já sabia que vinha aí chumbo grosso em termos de trabalho, sabia que ia ser difícil. Só falta mesmo entender como todas estas emoções foram vividas pelo jornalista que tinha como missão informar, como todos os outros, mas também segurar as emoções de estar cara a cara com o perigo. Eu lembro-me que estava na Academia de Alcochete, tinha havido umas semanas de grande tensão no Sporting, entre a direção, os jogadores, portanto havia um clima de grande tensão entre todos. Eu lembro-me que estávamos em Alcochete para perceber de que forma é que as coisas iriam evoluir. Lembro-me que a própria situação de Jorge Jesus estava bastante tremida naquela altura. Nós estávamos, eu lembro-me, na estrada principal, onde aguardávamos que passassem os carros e acabamos por ser surpreendidos por um primeiro grupo de indivíduos a percorrer a primeira estrada principal, digamos assim. Quando vimos esse primeiro grupo de indivíduos, acabamos nós próprios por recolher um bocadinho para essa segunda estrada que vai dar diretamente à Academia de Alcochete. Percebemos que não era de toda uma situação normal, indivíduos de cara tapada a correr. Aconteceu tudo muito rápido. Depois de um primeiro grupo entrou outro grupo. Nós que já estávamos um bocadinho mais perto da Academia de Alcochete, depois de uma primeira fase estarmos mais na estrada principal, acabamos por entrar mesmo na Academia de Alcochete, porque à medida que as pessoas vão entrando somos ameaçados. Estava praticamente a imprensa desportiva toda e automaticamente e à medida que as pessoas vão entrando começam a surgir as primeiras ameaças, os primeiros insultos e nós obviamente começando a tomar conta da proporção das coisas, e naquela fase estávamos a falar apenas de uma invasão, e foi assim que eu noticiei as coisas, foi nessa base. Acabamos nós também por recolher a Academia de Alcochete, entrar na Academia de Alcochete e refugiar-nos na Casa do Guarda.
Pessoalmente, cheguei a temer pela minha segurança e penso que não fui só eu. Penso que toda a gente temeu pela segurança naquele dia, pela sua segurança naquele dia. Lembro-me de um amigo meu, também naquela altura jornalista, ser ameaçado diretamente. Eu não o fui, mas essa pessoa foi ameaçada diretamente. Teve que recolher o telemóvel. Portanto, eu acho que todos nós tentámos passar informações à medida que as coisas iam acontecendo, sempre com natural cautela, porque não sabíamos se os invasores iriam chegar ao pé de nós, e eles estavam bastante próximos de nós. Portanto, acabámos por fazer as coisas muito discretamente. Eu lembro-me de entrar em contacto com a Sandra Simões no online, talvez por telefone e depois por mensagens. Penso que o Record foi mesmo o primeiro meio a relatar aquilo que estava a acontecer e a tratar o que viria a acontecer em Alcochete por invasão. E falava de uma situação elementar que ainda hoje me recordo, e diz respeito a um funcionário do Sporting que, vendo toda a situação que se estava a proporcionar, a proximidade do grupo de invasores com os jornalistas e o facto de ser propício a haver também algum tipo de problemas, não só para os elementos ligados ao Sporting, mas também para os jornalistas ali, expulsou-nos da Academia de Alcochete. Portanto, e nós ficámos ali um bocadinho à mercê daquilo que poderiam ter sido as ações também daquele grupo radical que entrou na Academia. Dia longo, noite muito longa e depois dias ainda mais longos na cobertura do que aconteceu, praticamente sem folgas, mas nada a lamentar quanto isso, a não ser o sucedido.